Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui para a nossa conversa das terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai pegar essa série de pesquisas que o Datafolha vem publicando desde a semana passada sobre o governo Bolsonaro e sobre as intenções de voto para 2022 e vamos dar uma destrinchada nelas. Eu vou dar um rápido resumo de alguns pontos-chave desses levantamentos que foram feitos entre 13 e 15 de setembro. Para começar, o Bolsonaro bateu o recorde dele de reprovação. 53% dos entrevistados avaliam o governo como ruim ou péssimo. 3 em cada 4 brasileiros acham que ele é o culpado por essa inflação, que já ameaça chegar aos 2 dígitos quando anualizada. E 65% dos brasileiros discordam do Arthur Lira e cravam que a Câmara deveria, sim, abrir um processo de impeachment contra o presidente. Bom, esses são uns números gerais que eu pensei aqui e ali do Datafolha. Eu e o Gabeira vamos dar o nosso pitaco sobre o que pode estar por trás deles e o que isso pode significar para o futuro do governo Bolsonaro e para o futuro do Brasil. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa da Datafolha com a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação manteve a tendência de alta e atingiu um novo recorde. Gabeira, para começar, eu falei aqui da rejeição recorde do Bolsonaro. 53% dos brasileiros avaliam o governo dele como ruim ou como péssimo. Mas essa mesma pesquisa tem um outro dado que me parece importante a gente ressaltar e que mostra também a resiliência dele. Primeiro, 22% dos brasileiros acham o governo dele ótimo ou bom, o que está também em sintonia com os 23% que acham que ele não tem culpa nenhuma sobre a inflação que está aí. Quer dizer, a gente vê aí um núcleo de resistência do bolsonarismo, né, muito bem delineado, muito bem unido, mesmo diante desses resultados pífios que a gente vê por aí. E também quero chegar num outro ponto. A mesma pesquisa mostra que 24% dos brasileiros avaliam o governo dele como regular. Veja bem, regular. Depois de tudo o que a gente viu, ataques à democracia, golpismo, desapreço pelo meio ambiente, leniência em relação ao combate ao coronavírus, 1/4 dos brasileiros avalia o governo Bolsonaro como regular. Quem for analisar esses números tem que ficar atento, eu acho, a esse contingente. Para o lado que esse contingente for pender, eu acho que é o lado que o Brasil vai no ano que vem. Repito, depois de todo esse prontuário, esse contingente de 24% ainda não abandonou completamente o Bolsonaro. E eu acho que, se eu acho uma coisa regular, eu no fundo, não acho ela ruim, né? Se eu acho um restaurante que tem comida regular, eu posso ir de novo. Eu só não vou de novo no restaurante que tem comida ruim. Visto por esse ponto de vista, eu acho que ele ainda tem uma resiliência muito forte. O que você acha, Gabeira? Eu acho que existem aspectos. Depende de como você vê uma pesquisa, né? Essa visão é uma visão positiva para ele. Ele ter essa resiliência, ter gente que o apoia independente do que ele faz, outros que, não observando muito bem o que você passa, ainda consideram o governo regular ou não se importam muito. Mas existem dados que são muito importantes para alguém que dispute uma eleição. Um deles é o índice de rejeição, né? O índice de rejeição sendo alto torna a situação muito difícil caso a pessoa chegue a um segundo turno. O segundo aspecto que me parece interessante é que existe uma convergência nos números entre as pessoas que acham que o impeachment deve ser iniciado e aquelas pessoas que acham, eu já estou cruzando 2 pesquisas, e as pessoas que acham que a situação econômica do país piorou.
é um índice de 69%. Então, se você arredondar, e não acho grave arredondar para 70%, 70% da população considera que a economia vai mal, né? E, inclusive desses 70%, uma maioria também superior a 50%, considera que a sua situação econômica piorou. Então, se você unifica esses dois resultados, um resultado que é nitidamente político, que diz respeito à abertura do processo de impeachment, e o outro resultado que é estritamente econômico, que diz respeito à piora das condições materiais do país e das pessoas individualmente, você vê que a situação dele é muito difícil. Daqui para frente, consideradas as condições que nós temos, existe possibilidade de recuperação de um governo? Um dos aspectos com os quais ele conta para fazer com que diminua esse número é a Bolsa Família. O Paulo Guedes não foi aos Estados Unidos, ele deveria participar da comitiva, ele não foi aos Estados Unidos com a intenção de resolver o problema dos precatórios. Paulo Guedes busca alternativas para não ter que pagar os quase 90 bilhões de reais de uma só vez. Ele quer uma regra mais clara de quanto o governo terá que honrar por ano nesse tipo de dívida. Na prática, quer impor um limite anual com esses gastos, com mais previsibilidade. E, através da solução do problema dos precatórios, liberar a verba para que possa ser feito esse Auxílio Brasil, Bolsa Família, não importa, Veracruz, Santa Cruz, Brasil, no fundo é a mesma coisa. É a tentativa de você resolver essa questão, de uma certa maneira, melhorar a situação do presidente. Agora, há outros fatores que indicam dificuldades. O primeiro deles é a crise hídrica, né? Os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que respondem por 70% da geração de energia do país, estão com apenas 23% da capacidade de armazenamento. E qual o resultado disso? Com menos chuva, a capacidade de gerar energia das hidrelétricas também diminui e há risco de apagões. Você vê que a crise hídrica vai pegar muito também e é um fator que é preciso ser considerado, porque ela repercute enormemente no fornecimento de energia e no preço da energia. Você observa, por exemplo, que algumas pessoas no Brasil já estão comprando osso, outras estão comprando pé de galinha para comer, entende? Então, é uma situação que dificilmente uma Bolsa Família de R$300 pode superar. Ela pode atenuar, entende? Mas superar, ela não supera. Tudo isso mostra, no momento, um horizonte mais sombrio para o governo. Eu quis pontuar que até aqui, que eu avalio o governo do Bolsonaro como desastroso, ele ainda tem essa resiliência toda de quase metade da população ficar entre regular, bom e ótimo. O ponto que você tocou é o ponto que a gente tem que olhar, que é o daqui para frente. E daqui para frente, de fato, não tem notícia boa para vir. Mesmo o aumento do Bolsa Família, que vai ter um aumento médio de benefício de R$ 189 para 300, a primeira parte dele já foi comido por uma inflação que nos últimos 12 meses é quase 10%. E no ano que vem cairá pouco em relação a isso, infelizmente. E todos esses dados econômicos. Então, as perspectivas para o Bolsonaro são ruins. Eu acho que esse regular que ele tem hoje, que eu ressaltei e que eu ainda acho muito impressionante, ele ter esse contingente todo de 1/4 dos brasileiros achando o governo dele regular, esse contingente tende, na minha opinião, a cair e virar ruim, assim como a parte do contingente dele de ótimo e bom tende a virar regular. Eu acho que é aí que as coisas começam a se modificar, e se a gente for tratar também de já pensar no ano eleitoral. Eu acho que um marco importante, na minha opinião, vai ser ali pelo final do primeiro trimestre do ano que vem, março, início de abril, para ver exatamente quanto Bolsonaro tem ainda de apoio
E aí é que vai dar para você começar a ver se a terceira via é uma miragem ou não. Nessa pesquisa de agora, em relação à intenção de voto, a pesquisa do Datafolha deu Lula com 44%, 46%, dependia do cenário, quando é uma pesquisa estimulada, ou seja, quando ela é apresentada ao entrevistado, uma cartela de opções para ele escolher. Como eu disse, 44% a 46% para o Lula, 26% para o Bolsonaro e 9% para o Ciro. O resto não vale nem a pena falar, porque na prática não existe. Agora, tem um outro número da pesquisa que 100% dos especialistas em pesquisas mandam prestar atenção, que é o do voto espontâneo. É quando o entrevistador, na pesquisa, ele apenas pergunta em quem você vai votar para o entrevistado. E nisso o Lula tem 27%, o Bolsonaro 20% e o Ciro 2%. O resto não existe. De novo, esses seriam 27% para o Lula, 20% para o Ciro, 20% para o Bolsonaro, um contingente de apoiadores de verdade, gente que, em geral, acompanha mais o processo eleitoral. Todos os pesquiseiros ressaltam que uma coisa é o brasileiro estar preocupado com a situação do Brasil e com a dele particular, mas ele não está pensando no voto dele ainda. Quem no fundo está pensando em eleição são os políticos, nós jornalistas, algum contingente a mais de pessoas mais militantes, aliás, espero também os nossos ouvintes no podcast, mas o resto da população está pensando na sobrevivência, no dia a dia. Ela não se deteve de verdade no candidato que ela quer votar. E outra coisa que me chamou a atenção ontem, um especialista com quem eu conversei sobre terceira via, e ele me falou, Lauro, enquanto o candidato, seja ele o Dória, seja ele o Eduardo Leite, seja ele o Mandetta, seja ele quem for, não tiver apontado para o eleitor como o candidato, esse aqui é o candidato, o eleitor médio, ele não vai se deter nisso, ele não vai escolher, ele não tem por que apontar um ou outro ou uma outra pessoa que vier a surgir. Esse movimento ele só fará quando o candidato estiver na mesa. Ele pode rejeitar ou pode começar a apoiar. Então, eu acho que ainda tem, nesse caso, muitas variáveis e, de novo, para resumir um pouco o que eu disse, eu acho que a gente tem que esperar até março, abril do ano que vem para ver em que situação vai estar o Bolsonaro. Eu diria que hoje a situação dele, ele iria para um segundo turno e em franca desvantagem ao Lula pela rejeição dele, pelo tamanho da rejeição dele que você ressaltou. Nós fizemos uma análise da perspectiva, né? Em função desses números, o que pode acontecer, quais são os elementos da economia que podem complicar e o tempo que nós precisamos para saber como isso vai se definir. Eu acrescentaria um outro ângulo da análise que nós usamos muito em corrida de cavalo, que é o retrospecto, né? Olhando para trás, isso é importante também, quais foram as medidas brilhantes do Bolsonaro que aumentaram a popularidade dele? E quais foram os erros crassos que acabaram isolando? Ele tem uma tendência muito maior de cometer erros do que ter atitudes que aumentem a popularidade. E eu acho que essa tendência não vai mudar nele. Dificilmente mude nele. Por mais que ele seja bem assessorado, o que não acontece hoje, mas ainda que acontecesse esse milagre dele ser muito bem assessorado, era preciso acontecer um outro milagre, que era o milagre dele aceitar as boas sugestões. Então, torna a situação muito difícil. Eu costumo dizer, às vezes, olha, gente, não tem perigo a gente ser pobre. Se a gente tiver alguma imaginação, vai bem, mas unir a pobreza e a falta de imaginação é muito problemático, né? Da mesma maneira, unir uma situação crítica como uma incapacidade de achar caminhos, entende? Pode ser para o Bolsonaro, como perspectiva, muito difícil. Por isso que eu acho que é preciso unificar as duas análises, a análise da perspectiva e a análise do retrospecto. Senti a emoção também de realizar o pagamento
de mais uma família do auxílio emergencial. Sabemos os efeitos dessa pandemia. Lamentavelmente, alguns obrigaram a vocês a ficarem em casa. Acho que a única medida nos 2 anos e meio de governo, realmente em que ele acertou, seja porque era o que tinha que fazer e seja porque resultou em benefício de popularidade, de aprovação para ele, foi no ano passado o auxílio emergencial de R$600, aquele que no meio da pandemia, e ele no auge do negacionismo dele, aliás, eu nem sei se ele estava no auge, porque ele continua também no auge do negacionismo, a popularidade dele cresceu, naquele momento, claro que por poucos meses, teve uma diminuição do número de miseráveis inédita nos últimos 40 anos, claro que ia durar pouco, mas aí ele teve o resultado, ele teve a consequência disso em aprovação. Durou pouco, o Brasil não tem dinheiro para bancar isso, nenhum governo, por mais irresponsável que seja, poderia bancar isso, e hoje o Paulo Guedes está com essa dificuldade toda. Semana passada ele teve que fazer um aumento da alíquota do IOF, que encarece uma série enfim, aumento de tributo que ele promete, sempre prometeu não fazer, para poder bancar o Bolsa Família nesses 3 últimos meses do ano, outubro, novembro, dezembro. E para o ano que vem, esse Bolsa Família de R$300 ainda não tem orçamento garantido para ele. Ele precisa, o Paulo Guedes repetiu isso muito no fim de semana, que seja aprovada pelo Senado a reforma do imposto de renda, que aí sim conseguiria o dinheiro para isso. Por enquanto não tem. Então, voltando, o Bolsonaro, talvez o grande momento de acerto dele tenha sido, paradoxalmente, na pandemia, que foi os R$600, e, como você disse, é erro em cima de erro, e temos ainda que esperar, nunca é demais lembrar, a famosa pergunta: quanto tempo o Bolsonaro moderado vai conseguir se segurar dentro dessa nova situação? Quer dizer, ele, de fato, nos últimos 10 dias tem baixado a bola. Agora, quanto tempo? Isso é outro motivo que, em algum momento, tudo pode explodir de novo. Exatamente. Mas eu acho que, olhando para trás de novo, o auxílio emergencial não nasceu necessariamente da visão do Bolsonaro, nem da disposição do Paulo Guedes. O início da situação começou com uma proposta de R$250. Foi a pressão do Congresso que arrastou praticamente o governo a essa posição. Momentânea, temporária, porque, evidentemente, o país não aguentaria esses R$600. Quer dizer, podia até aguentar, se revisse a maneira como gasta o seu dinheiro, podia até aguentar, não é? Mas é que você não vai conseguir diminuir o salário deles, não vai conseguir diminuir gastos para fazer esse gasto. Então, o que eles têm realmente diante de si é essa Bolsa Família, que já começa com um aumento de imposto, né? Um aumento de imposto que não está sendo reconhecido como aumento de imposto pelo governo, mas não há dúvida que é um aumento de imposto. Algo que eles sempre se colocaram contra, né? O próprio Bolsonaro, o Paulo Guedes. Estamos simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. Mas eles estão sendo arrastados para isso, porque se ele não conseguir nem a Bolsa Família de R$300, aí a situação vai ficar muito pior ainda, né, para ele. Não há no horizonte nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva de melhora nos índices fundamentais que mexem com o humor da população, que é o emprego, que é a inflação, e aí está junto com a inflação, e o preço dos combustíveis. Você não tem nenhuma perspectiva. E aí não tem. E aí tem uma outra medida que mexe não com a população, mas com investidores no mercado financeiro, que são reformas
importantes, nenhuma delas vai sair, ou as que saírem, como a reforma administrativa, que parece que vai sair de uma forma que, evidentemente, era melhor não sair, porque você vai perpetuar todas as injustiças e problemas que existem hoje. Claro, e depois existe um aspecto que a gente tem que levar em conta, que nós estamos saindo aos poucos de uma pandemia. E todos os países que saíram da pandemia, a Europa, sobretudo, os Estados Unidos, através do Biden, fizeram um projeto de retomada do crescimento econômico. E levaram em conta duas variáveis muito ignoradas no Brasil. Uma delas é a variável ambiental. Quer dizer, a possibilidade de retomada econômica hoje está muito associada também a uma proposta ambiental, ao que acontece na Europa e que acontece no governo Biden. A outra possibilidade, a outra variável do crescimento econômico projetado como retomada é a revolução digital, o avanço no processo de digitalização do país e também do próprio governo. Nada disso está sendo projetado, não é? O meio ambiente é visto como ainda daquela forma antiga, vamos desmatar e asfaltar a Amazônia, entende? E a questão digital também não teve um impulso. O próprio presidente da República se recusou, em determinado momento, a financiar, através do governo, a digitalização nas escolas, não é? E nós sabemos hoje também que o processo de conexão aumenta a possibilidade de ganhos dos setores mais pobres. É uma forma da pessoa ascender. Há pesquisas que indicam que a simples conexão abre uma possibilidade dele aumentar 15% na renda, entende? Então, isso é algo que tem que ser visto. Quer dizer, se você tem a ideia de retomada, quais são as linhas mestras dessa retomada depois da pandemia? É o que a Europa fez, o que o Biden fez. Mas o Paulo Guedes age como se o mundo fosse, se o crescimento econômico fosse uma coisa automática. Vamos voltar a crescer como nós crescemos sempre, não aconteceu nada nesse mundo, entende? E aconteceu, né? Nós sabemos que aconteceu. Todos que viveram a pandemia sentiram que era preciso recuperar um certo caminho, retomar um certo caminho a partir de diretrizes que você não vê esse debate no Brasil. Não, o Paulo Guedes é o cara do dia a dia, vamos fazer isso, vamos resolver essa questão. Ele está preso hoje muito mais na tentativa de fazer com que a economia garanta a reeleição do Bolsonaro. Ele virou um caixa de campanha. Espero que seja um bom dia, foi não? Bom dia, presidente. O Datafolha, alguém acredita no Datafolha? Você acredita no Papai Noel? Outra pergunta aí. O Bolsonaro tem um discurso que ele repete o tempo todo, desde a campanha eleitoral, que ele não acredita nas pesquisas. Aí qualquer pesquisa que saia, ele esculhamba a pesquisa, ele repete isso o tempo todo. Só queria um dado importante. Tanto durante a campanha de 2018, ele acompanhava, sim, as coisas por pesquisas que ele mandava fazer, como agora, mesmo no dia 7 de setembro, um pouco antes de sair para fazer o discurso dele em Brasília, ele recebeu no Alvorada um diretor de instituto de pesquisa que foi lá mostrar uma pesquisa para ele, que certamente ele acredita. Só para deixar aqui mais uma observação de como ele é um no discurso e é outro na prática. Ele acredita em pesquisa, de novo, pesquisas podem errar, mas em geral as pesquisas medem razoavelmente o pulso das coisas, sim. Vamos ver então como as coisas vão se passar. Você deu um prazo que eu acho razoável para a gente voltar a avaliar no princípio. A gente vai avaliar toda semana, na verdade, mas uma avaliação mais ampla a gente faz no primeiro trimestre de 2022 para ver como é que esse processo se desenvolveu. Hoje fica essa análise perspectiva e uma análise do retrospecto também. Bom, o Lauro Gabeira está terminando. Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo,
no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora que você ouve aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!